Vejam e ouçam o que Eduardo Talhaferro fala para o Gazeta. Comunicação em relação ao Vaza-Toga, até uma tentativa de silenciamento. A gente tem aqui dado, desde o início, a gente tem trazido essas notícias, né, dado ênfase a isso, mas a gente sabe que a maior parte da imprensa tenta silenciar. Como que você tem visto essa tentativa de silenciamento? Já era de se esperar que essa atitude, que isso ocorresse, né? Muitos têm medo, muitos são omissos, mas era algo que a gente já esperava que fosse acontecer e por esse motivo que o material não foi colocado todo de uma única vez na mídia, porque a gente sabe que colocando todo o material na mídia, Alexandre de Moraes ou qualquer um lá do próprio Supremo Tribunal Federal faria esse tipo de coisa, né? Ou prender Bolsonaro, ou colocar uma tornozeleira, ou qualquer outro tipo de coisa para que ofuscasse as denúncias que que nós estamos fazendo. Há uma grande expectativa, né, em relação ao material da Vaza Toga. Tivemos aquelas primeiras reportagens em agosto do ano passado, publicadas pelo jornalista Glenn Greenwald e Fábio Serapião. Agora, na Vaza Toga 2.0, David Agape e Eli Vieira trouxeram a público fatos muito graves, inclusive um gabinete paralelo de inteligência funcionando ali dentro do STF, em conluio com servidores do TSE. Queria que você pudesse nos falar, eu vi algumas entrevistas do senhor dizendo que provavelmente novos fatos virão a público, inclusive que um material que o senhor teria, né, com alguma imprensa, veículo de imprensa internacional. Há uma expectativa muito grande. Há já previsto alguma reportagem, alguns novos fatos ou documentos e conversas que possam vir a público em breve? Sim, sim, sim. Todo o material ele foi disponibilizado já tem um bom tempo, tá? Não é uma coisa que foi disponibilizada agora por uma emissora de TV com repercussão fora do país, né? Que ela tem aí unidades, né? Suas unidades em demais países, tanto da América do Norte, como da Europa, como da América Central, como do Brasil, América do Sul, para que fosse divulgado. Então a gente vem analisando esse material há um bom tempo, eu venho sendo questionado constantemente sobre algumas coisas, alguns pontos. Esse material não, ele está sendo, né? Agora acho que tem acabado já. Foi checado, foi verificado junto ao área jurídica da empresa, a juristas renomados, para que de fato trouxesse algo que fosse sólido, né? Alguma coisa que não fosse contestável, entendeu? Inclusive o material foi feito perícia nele para certificar que tudo que está ali dentro não é nada manipulado, não é nada colocado, é de fato da época do que aconteceu. Então, todo esse cuidado foi tomado. O material, ele está com uma imprensa, né, um pouco mais neutra, nem de direita nem de esquerda, justamente para não ter essa contestação, porque a gente sabe que colocando numa imprensa de direita, o outro lado ele iria contestar que é uma mentira, que é uma fake news, está sendo veiculado pela direita. Então, todo esse cuidado ele foi tomado. E sim, virão novos fatos, coisas assim mais graves, que afetam diretamente o judiciário e sua forma de trabalho. E essa semana, o prazo que foi dado é essa semana, e caso não ocorra essa semana, esse material será dado para uma outra emissora, porque a gente não tem mais tempo de esperar. É muito tempo, a gente precisa que isso vá ao conhecer de todos e ao conhecer dos parlamentos e todos os tribunais de senadores e deputados para que eles façam alguma coisa. Ótimo, obrigada pelas informações. Aproveitando que o senhor falou em parlamento, né, de diferentes cantos do mundo, como que o senhor tem visto o comportamento do nosso parlamento aqui, do Congresso? O senhor tem acreditado que a oposição tem batalhado o suficiente desde que essas novas denúncias vieram à tona, ou que ainda precisa ser feito um trabalho, né, mais firme em relação a isso? Olha, eu tenho percebido que o que ocorre muito com a nossa política é um aproveitamento, né? Se aproveitar de alguns fatos para fazer um barulho, fazer um teatro e mostrar para o povo que está participando, que está atuando, que está isso, que aquilo. Mas eu não tenho percebido e nem visto, né, um resultado eficiente disso. Eu percebo que os políticos eles esperam um momento de vazamento, um momento de uma notícia, eles fazem um barulho e fica por isso mesmo, entendeu? Eles não estão tomando o devido cuidado, não estão atuando como deveriam atuar. Nós esperamos, não só eu, como o povo, espera que o Senado, que a Câmara, que os prefeitos, os vereadores,
os governadores, inclusive todos eleitos pela direita, façam alguma coisa. Não fiquem nessa omissão, não fiquem esperando que algo aconteça do céu, que algo caia do céu. Não adianta disponibilizar todo o material e esse material não ser aproveitado. Eu disponibilizo, eu estou aqui fazendo o que eu posso, o que eu não posso, para que todas essas denúncias cheguem a quem compete. Mas se eles não tomarem uma atitude, nada vai acontecer. Vai ser só mais um barulho, só um Big Brother, um reality show dentro de mídia social, onde todos ali vão ficar contentes com o que estão vendo, mas resultado que é bom não vai acontecer. Então a gente precisa que Senado, Câmara e todos que foram eleitos pela direita tenham uma atitude. Eduardo, a semana passada veio a público alguns áudios envolvendo o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ayrton Vieira, que também era juiz auxiliar ali, né, do ministro Alexandre de Moraes, e chamou a atenção ele reclamando, falando, né, que ele estava estafado emocionalmente, psicologicamente. Como é que era o clima entre os servidores do TSE e do STF em relação a essas decisões do ministro? Havia questionamentos em relação aos limites, à legalidade dessas decisões pelos servidores? Porque eu digo isso porque uma das questões envolveu ali o acesso ao código, ao cadastro biométrico dos eleitores, né, para fins de fazer aquelas certidões de antecedentes ideológicos. E, segundo relatado, um dos servidores do TSE teria questionado por 2 vezes a questão da autorização do ministro, né? Se ele teria competência, poder para acessar esses cadastros. Qual era o clima dentro dos tribunais, o senhor que atuou, né, junto ao TSE, em relação a essas decisões? E quando é que caiu a ficha para o senhor e falou, olha, tem um problema aqui, essas decisões não, né, têm fugido ao estrito âmbito da legalidade. Quando é que o senhor percebeu isso e como é que era o clima em relação aos demais servidores das casas? Bom, em relação à decisão e ao acesso aos cadastros, isso a gente não pode questionar, eu já falei isso para outras mídias, porque foi feito através de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes pelo STF, dando a ordem, né, dando essa decisão para que o Tribunal Superior Eleitoral tivesse acesso. E, por outro lado, o ministro... Ai, me deu branco agora nele. Um dos ministros lá, que era o ministro corregedor, Benedito, ele já tinha feito uma decisão dentro do sistema para que esses cadastros fossem acessados. Eu, particularmente, nunca fiz acesso a isso, esse acesso foi feito pela minha equipe, tá? Mas sim, haviam questionamentos, mas não dessa forma de agir. Havia questionamentos se, de fato, a Justiça Eleitoral, que já tinha finalizado os seus trabalhos, já tinha acabado as eleições, ou seja, a sua competência já tinha sido encerrada, ela deveria continuar atuando dentro da questão política, dentro da perseguição feita pela direita, entendeu? A direita. Isso sim foi questionado, isso sim foi motivo de discussão, muitos não queriam, mas infelizmente dentro de um tribunal não sei o que fazer, você cumpre ordens e o medo é muito grande. Como vocês viram no próprio áudio aí do Ayrton Vieira, o trabalho era estressante, era usado a gente praticamente 24 horas por dia, e não tinha opção. Inclusive, você vê pelo áudio dele que ele não tinha nem coragem sequer de sair daquilo por conta de uma provável represária, de alguém pensar que ele estava abandonando o barco, não. Mas isso era, de fato, uma coisa que ocorria com frequência dentro do tribunal, o questionamento. Ótimo. O senhor acredita, né, que depois dos últimos eventos, inclusive a força que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem dado aí, né, com a aplicação de sanções, também toda essa movimentação internacional, também a sua coragem de trazer algumas questões à tona, fazer algumas denúncias, pode ser que mais gente apareça trazendo informações aí, outros ex-assessores. O senhor acredita que isso tende a acontecer a partir de agora? Olha, de dentro do tribunal, pessoas que estão em volta dele, eu duvido muito. Assim, se acontecer, eu colocaria isso como praticamente um milagre. Todos vão se calar justamente por medo. Não tem outra opção. Medo, garantia do seu trabalho, garantia da sua família, entendeu? Esse pessoal não vai falar, apesar de saber que muita coisa era errada. O próprio ministro Alexandre de Moraes saber, porque ele é conhecedor do direito, saber que muitas decisões, muitas coisas que foram feitas estavam fora da realidade, fora do Código de Processo Penal, mas esse pessoal não vai falar, não podemos esperar isso. A gente conta mais com ajuda externa do que com a própria ajuda interna. Se você gostou, galera, do conteúdo, me segue lá, não custa nada, é de graça, deixe seu like. Muito obrigado.